Na noite de 18 de março de 1314, enquanto as labaredas de uma fogueira monumental consumiam o corpo de Jacques de Molay, o último grão-mestre dos Templários, em uma pequena ilha no rio Sena, uma maldição foi lançada contra o Papa Clemente V e o rei Filipe, o Belo. Molay gritou que ambos seriam convocados ao tribunal de Deus antes do fim daquele ano. No entanto, o verdadeiro pavor que paralisou a coroa francesa naquela noite não foi a profecia de um condenado, mas o silêncio absoluto que vinha dos cofres da ordem. Quando os soldados reais romperam os selos do Templo de Paris, esperavam encontrar montanhas de ouro e prata que salvariam as finanças da França. Em vez disso, encontraram salas vazias e arquivos queimados. O maior tesouro da Idade Média, acumulado durante 200 anos de guerras e engenharia financeira, havia desaparecido horas antes em 18 carroças cobertas que partiram em direção ao porto de La Rochelle. Antes de desvendarmos o paradeiro desta fortuna e os segredos proibidos que os cavaleiros guardavam sob a Cruz Vermelha, tenho um convite fundamental. O canal Histórias para Dormir está a apenas 400 inscritos de consolidar sua meta de monetização oficial. Sua inscrição é o suporte técnico indispensável para que possamos dedicar centenas de horas à investigação desses arquivos históricos para o seu conhecimento e descanso. Se você busca a verdade oculta e um refúgio de paz no silêncio da noite, inscreva-se agora e ative o sino de notificações. Juntos consolidaremos este santuário de mistérios épicos. Esta investigação reconstrói a verdade documental por trás do mito templário, revelando como 9 soldados em farrapos criaram a primeira corporação multinacional do planeta, e por que o segredo que eles desenterraram em Jerusalém foi perigoso o suficiente para fazer o Vaticano tentar apagar o seu nome da história. Capítulo 1. O Enigma do Templo de Salomão e os 9 fundadores, 1119-1128. A gênese da Ordem do Templo não ocorreu em um palácio de mármore, mas nas ruínas infestadas de poeira e sangue da Jerusalém conquistada. No ano de 1119, 2 décadas após a Primeira Cruzada, o Reino Latino de Jerusalém enfrentava uma crise logística de segurança sem precedentes. As estradas que ligavam os portos do Mediterrâneo à Cidade Santa eram o cenário de massacres diários de peregrinos desarmados. Foi neste vácuo de poder que o cavaleiro francês Hugues de Payens apresentou-se diante do rei Balduíno II com uma proposta técnica radical. Acompanhado por apenas 8 companheiros, incluindo o influente André de Montbard, Payens solicitou a criação de uma milícia de monges guerreiros que jurassem pobreza, castidade e obediência, dedicando-se exclusivamente ao patrulhamento das rotas de peregrinação. O rei concedeu-lhes como quartel-general a ala sul da mesquita de Al-Aqsa, o local que os cruzados identificavam como o antigo Templo de Salomão. Durante os primeiros 9 anos de existência, os templários operaram sob um manto de mistério absoluto. Não há registros de batalhas significativas travadas por eles nesse período, nem de recrutamento massivo de novos membros. A verdade oculta desses anos reside nas escavações clandestinas que os 9 fundadores realizaram sob as fundações da mesquita. Análises arqueológicas contemporâneas localizaram túneis escavados com técnicas de engenharia medieval que partiam diretamente da sede templária em direção ao Santo dos Santos do antigo templo judeu. O que eles encontraram naquelas profundezas? Fragmentos de pergaminhos, relíquias sagradas ou segredos matemáticos trazidos do Egito Antigo? O fato documental é que em 1127, Hugues de Payens retornou à Europa carregando um conhecimento que lhe garantiu o apoio imediato e fervoroso de São Bernardo de Clairvaux, o homem mais poderoso da Igreja. O grupo de 9 soldados em farrapos foi subitamente transformado em uma ordem religiosa oficial pelo Concílio de Troyes em 1128, recebendo o privilégio inédito de portar o manto branco, símbolo da pureza monástica, sobre a armadura de ferro, símbolo da morte justa. A logística dessa ascensão rápida foi sustentada por uma rede diplomática agressiva. São Bernardo redigiu a Regra Latina, um documento técnico de conduta que fundia a disciplina cisterciense com a organização militar. Através de pregações incendiárias, Bernardo convenceu a nobreza europeia de que doar terras e ouro aos templários
era a forma mais rápida de garantir a salvação eterna. Em menos de 5 anos, a ordem possuía propriedades em Portugal, Castela, Inglaterra e França, operando como um estado supranacional que não prestava contas a nenhum rei, apenas ao Papa. Os templários tornaram-se os arquitetos da segurança internacional, utilizando os recursos da Europa para financiar a fortificação da Terra Santa. O capítulo 1 termina com a construção da primeira grande fortaleza templária, a cidadela de Atlit, um colosso de pedra que provava que a milícia de Hugues de Payens deixara de ser uma guarda de estradas para se tornar a força militar e tecnológica mais avançada do mundo antigo. Capítulo 2. A regra de ferro e a anatomia do tanque medieval. Para manter a hegemonia em 2 continentes, a Ordem do Templo desenvolveu um sistema de treinamento comportamental e militar que suprimia a individualidade em favor da eficiência da máquina de guerra. A regra latina, composta por 72 cláusulas rigorosas e posteriormente expandida para centenas de parágrafos técnicos, era o manual de instruções para a criação do super-soldado da Idade Média. Os cavaleiros eram proibidos de ter qualquer propriedade pessoal. Até mesmo as suas roupas de baixo e as cobertas de suas camas pertenciam à ordem. Eles eram proibidos de caçar, de rir ruidosamente ou de conversar de forma privada após o pôr do sol. Sinta o detalhamento da disciplina cotidiana. Os templários comiam em pares, não para o prazer da companhia, mas para que um irmão vigiasse o outro contra a gula ou o desperdício. Eles dormiam em salas comuns, em camas de palha dura, com lamparinas sempre acesas para garantir que a escuridão nunca gerasse conspirações ou atos impuros. A superioridade militar dos templários baseava-se em um rigor tático que a Europa feudal, baseada em duelos de cavalaria individuais, desconhecia. O treinamento templário focava na carga coordenada de cavalaria pesada. Imagine a massa de ferro e carne, 100 cavaleiros em mantos brancos, montando cavalos de guerra treinados para morder e esmagar, avançando em uma formação de cunha tão compacta que, segundo os cronistas árabes, não se via um palmo de espaço entre as pernas dos combatentes. Eles operavam como um tanque de guerra biológico. A regra proibia que um templário recuasse da batalha enquanto a bandeira bicolor da ordem, o Baucent, estivesse erguida, ou a menos que a desvantagem numérica fosse superior a 3-1. Esse fanatismo técnico gerou um pavor psicológico nos exércitos de Saladino, que consideravam o extermínio de um templário como uma prioridade militar máxima, pois um único cavaleiro da ordem era capaz de sustentar o combate contra 10 adversários. A estrutura hierárquica da ordem era uma pirâmide administrativa de precisão cirúrgica. No topo, o grão-mestre exercia o comando absoluto sobre as questões militares, mas suas decisões financeiras eram monitoradas por um capítulo geral. Abaixo dele, os marechais cuidavam da balística e do fornecimento de cavalos. Os turcopólios geriam as tropas auxiliares nativas e os draperios eram responsáveis pela logística de uniformes e equipamentos. Sinta a densidade organizacional. A ordem possuía sua própria frota naval, seus próprios portos e um sistema de inteligência que utilizava pombos-correio e códigos cifrados para comunicar ordens entre Jerusalém, Chipre e Paris. O capítulo 2 termina com a análise da infraestrutura templária em 1150. Eles possuíam mais de 9.000 propriedades na Europa e eram os senhores de castelos inexpugnáveis no deserto, como o Castelo de Beaufort. Eles haviam transformado a Guerra Santa em uma ciência de logística e aço, preparando-se para o momento em que sua influência passaria das espadas para os cofres dos reis. Capítulo 3. Os inventores do capitalismo e a geometria das finanças. A verdade oculta, que provocaria o colapso sangrento dos templários em 1307, não residia nas suas habilidades com a espada, mas na sua revolução técnica no campo das finanças mundiais. Ao longo do século XII, os templários perceberam que a posse de terras dispersas por toda a Europa exigia um sistema de gestão centralizado e eficiente. Eles criaram a primeira rede bancária multinacional da história, utilizando as suas fortalezas como cofres de segurança máxima. O desafio técnico da época era o transporte de riquezas.
Como um nobre ou um mercador poderia viajar da Inglaterra para a Terra Santa sem ser roubado nas estradas? A solução templária foi o desenvolvimento da letra de crédito, ou carta de câmbio. Imagine a mecânica dessa engenharia financeira. O viajante depositava suas moedas de ouro na sede do templo em Londres ou Paris. Em troca, recebia um pergaminho contendo informações codificadas e o selo da ordem. Ao chegar a Jerusalém, Acre ou Chipre, ele apresentava o documento e retirava o valor equivalente em moeda local, descontada uma taxa administrativa técnica. Sinta a densidade dessa inovação. Os templários criaram o dinheiro invisível. Eles inventaram o sistema de cheques e o conceito de compensação bancária séculos antes dos bancos de Veneza ou Florença. Com este sistema, a ordem acumulou o controle sobre o fluxo de capital de toda a cristandade. Eles tornaram-se os tesoureiros oficiais dos reinos. O tesouro real da França era fisicamente guardado no Templo de Paris, gerido pelos contadores da ordem, que eram mais competentes que os ministros do rei. O poder econômico dos templários permitiu-lhes financiar guerras inteiras e governar ilhas completas, como o reino de Chipre, que eles compraram do rei Ricardo Coração de Leão. Eles eram isentos de dízimos, não respondiam a tribunais civis e possuíam frotas comerciais que dominavam as rotas de seda e especiarias. Eles desenvolveram técnicas de contabilidade em partida dobrada e auditoria interna que evitavam a corrupção comum nas cortes feudais. A verdade oculta desta fase é que os templários tornaram-se o credor de quase todos os monarcas da Europa. O rei Filipe, o Belo, devia à ordem somas que jamais poderia pagar. O Papa dependia do suporte logístico templário para manter sua autoridade sobre os bispos. O capítulo 3 termina com a imagem da Ordem do Templo no ano de 1291, após a queda de Acre. Embora tivessem perdido a Terra Santa militarmente, eles haviam conquistado a Europa economicamente. Eles eram agora um estado sem território, mas com o controle total do ouro. Eles sentiam-se invulneráveis, sem perceber que, ao possuírem as dívidas dos reis, eles haviam se tornado o maior obstáculo para a soberania nacional, e que as sombras da Sexta-feira 13 já começavam a se formar nos gabinetes escuros do Louvre. Capítulo 4. A geometria do desastre em Hattin e o colapso da Terra Santa, 1187. O ano de 1187 marcou o início do fim do domínio cristão no Oriente Médio e o maior teste de resistência militar para a Ordem do Templo. Após décadas de um equilíbrio precário mantido por tratados e escaramuças de fronteira, surgiu no horizonte a figura de Saladino, o sultão que unificou as facções muçulmanas sob o estandarte da Jihad. A densidade técnica deste conflito reside na falha logística cometida pelo rei Guy de Lusignan, que ignorou os conselhos do grão-mestre templário Gérard de Ridefort e de Raymond de Trípoli. Em julho de 1187, o exército cruzado, composto por 1.200 cavaleiros pesados e 18,000 soldados de infantaria, abandonou as fontes de águas seguras de Séforis para marchar em direção a Tiberíades, atravessando um deserto de basalto sob um sol que elevava a temperatura ambiente para 45 graus Celsius. A odisseia física dos templários nesta marcha foi um martírio de aço e sede. A armadura de cota de malha, pesando mais de 20 quilos, absorvia o calor solar, aquecendo o metal ao ponto de causar queimaduras de 2º grau na pele dos cavaleiros antes mesmo do início do combate. Saladino, um mestre da guerra psicológica e tática, ordenou que seus batedores queimassem a grama seca ao redor do exército cruzado, criando cortinas de fumaça sufocante e fuligem que entupiam os pulmões dos soldados. No dia 4 de julho, as tropas cristãs foram cercadas nos Chifres de Hattin, uma formação vulcânica de 2 colinas que se tornaria a armadilha final da cristandade. A logística da sede foi o carrasco mais eficiente. Os soldados muçulmanos despejavam água potável na areia diante dos olhos dos cruzados exaustos para quebrar o seu moral. A Batalha de Hattin foi a aniquilação técnica da cavalaria europeia. Os arqueiros montados de Saladino dispararam milhares de flechas contra os cavalos macedônios e europeus, imobilizando a carga templária. A verdadeira cruz, a relíquia mais sagrada de Jerusalém,
foi capturada no campo de batalha, simbolizando o colapso espiritual do reino. Ao final do dia, a Ordem do Templo perdera 230 cavaleiros de elite. Saladino, reconhecendo que a disciplina dos templários era o único obstáculo real para a sua conquista, ordenou a execução sumária de todos os sobreviventes da Ordem. Ele recusou o resgate em ouro, declarando que aqueles homens eram feras de guerra, que não conheciam o medo e que não deveriam habitar a terra dos vivos. A queda de Jerusalém seguiu-se poucos meses depois. O capítulo 4 termina com os remanescentes da Ordem recuando para as fortalezas costeiras de Acre e Tortosa, percebendo que a era da expansão territorial terminara e que a sua sobrevivência dependeria agora de uma nova e obscura forma de poder, o controle absoluto das relíquias e do conhecimento arcano. Capítulo 5. A arqueologia proibida e os segredos do Santo dos Santos. A retirada militar de Jerusalém forçou os cavaleiros templários a acelerarem o resgate de objetos e documentos que haviam localizado durante suas escavações sob o Monte do Templo. Este capítulo mergulha na verdade documental sobre o que a Ordem realmente possuía. Inventários secretos encontrados em arquivos no Vaticano e em Portugal sugerem que os templários não acumulavam apenas ouro, mas também o que a época chamava de saber de Salomão. Este saber incluía avanços na geometria sagrada, técnicas de navegação astronômica e, possivelmente, fragmentos de textos gnósticos que contradiziam os evangelhos canônicos. A densidade técnica deste período reside na transformação da liturgia interna da Ordem. Os ritos templários começaram a incorporar elementos que a Igreja de Roma via com crescente pavor e desconfiança. Uma das relíquias mais controversas associadas à Ordem é o Sudário de Turim. Análises forenses contemporâneas e o rastreamento da proveniência histórica sugerem que o pano que supostamente envolveu o corpo de Cristo esteve sob a guarda técnica dos templários durante o chamado buraco de 100 anos da relíquia, após o saque de Constantinopla em 1204. Eles utilizavam o sudário em cerimônias de iniciação secretas, onde o novo cavaleiro era confrontado com a imagem da agonia física de Jesus. Outro objeto de obsessão técnica era o Baphomet, descrito nos julgamentos posteriores como uma cabeça de metal ou madeira com barbas longas. Historiadores modernos e linguistas apontam que o nome poderia ser uma corrupção francesa de Abu Hamat, um termo sufi que significa pai da sabedoria. Os templários, através de seu contato diplomático com a Ordem dos Assassinos de Alamut e com os sábios islâmicos, haviam criado um sistema sincrético de conhecimento que unia a mística oriental à lógica ocidental. A verdade oculta desta fase é que os templários tornaram-se guardiões de um sistema de pesos e medidas universais, derivado das proporções arquitetônicas do Templo de Salomão. Eles aplicaram essa geometria na construção das grandes catedrais góticas da Europa, financiando e supervisionando obras como a Catedral de Chartres. Eles dominavam a arte da cantaria de uma forma que permitia erguer paredes de vidro e pedra que pareciam desafiar a gravidade. Esse poder arquitetônico e simbólico deu à Ordem uma autoridade intelectual que superava a dos bispos. O Vaticano percebeu que os templários estavam construindo um cristianismo paralelo, baseado na gnose e na evidência técnica, e não apenas na fé cega. O capítulo 5 detalha os ritos de admissão que seriam usados como prova de heresia em 1307, o ato de cuspir na cruz e o beijo ritualístico no umbigo e na espinha dorsal, gestos que para os templários simbolizavam a renúncia ao mundo material e o despertar da energia física, mas que para os inquisidores eram a prova documental de um pacto com o demônio. Capítulo 6. O colapso de Acre e a transição para o poder financeiro, 1291. No ano de 1291, a cidade portuária de Acre, o último reduto importante dos cristãos na Terra Santa, foi alvo de um cerco apocalíptico por parte do exército mameluco do Egito, liderado pelo sultão Al-Ashraf Khalil. A disparidade técnica era esmagadora. 200.000 soldados mamelucos contra apenas 14.000 defensores cristãos, dos quais os templários formavam o núcleo de elite. Sinta a densidade balística deste cerco. Os mamelucos utilizaram 92 catapultas
e trabucos de proporções colossais, que disparavam dia e noite tempestades de rochas de basalto e vasos de cerâmica cheios de fogo grego, uma mistura química de nafta e enxofre que não podia ser apagada com água. O ar de Acre estava permanentemente escurecido pela fumaça e pelo cheiro de carne queimada e ferro fundido. O grão-mestre Guillaume de Beaujeu liderou a defesa técnica das muralhas. Ele organizou destacamentos de sapadores templários para contra-atacar através de túneis subterrâneos, tentando colapsar as máquinas de cerco inimigas. Durante o assalto final em 18 de maio, Beaujeu foi atingido por uma flecha que penetrou a junção de sua armadura sob a axila. Conta-se que ele caminhou em direção ao templo, o quartel-general da ordem na cidade, dizendo: "Senhores, eu não estou fugindo, eu estou morto." Com a queda de Beaujeu, a última resistência concentrou-se na fortaleza templária à beira-mar, uma estrutura de engenharia defensiva que resistiu por mais 10 dias após a queda de toda a cidade. Quando a torre principal finalmente desmoronou devido às escavações mamelucas, ela esmagou tanto os defensores quanto centenas de invasores, selando o destino da ordem na Terra Santa. O capítulo 6 encerra-se com a análise do impacto estratégico dessa perda. Expulsos do Oriente, os templários recuaram para a ilha de Chipre, que haviam comprado anos antes. Eles perceberam que o seu papel como protetores militares de peregrinos fora tecnicamente extinto pela geopolítica. No entanto, sua estrutura bancária na Europa permanecia intacta e mais poderosa do que nunca. Eles operavam agora como uma rede financeira desterritorializada. O Templo de Paris tornou-se o centro de gravidade da ordem. Eles geriam os impostos do Papa, financiavam as guerras do rei da Inglaterra e possuíam o controle sobre a Casa da Moeda da França. A Ordem do Templo transformara-se em um Estado invisível, detentor de segredos diplomáticos de cada corte europeia. O rei Filipe, o Belo da França, mergulhado em dívidas colossais com os templários devido às suas guerras fracassadas na Flandres, percebeu que nunca poderia pagar o que devia. A única solução técnica para a falência da coroa francesa era a aniquilação física do credor. O plano para a madrugada da sexta-feira 13 começava a ser redigido em segredo nos gabinetes do Louvre, enquanto os templários, confiantes na sua autonomia papal e no seu ouro, ignoravam que o tempo das espadas fora substituído pelo tempo do veneno burocrático. Capítulo 7. Guillaume de Nogaret e a Engenharia da Calúnia, 1305-1307. No início do século XIV, o Reino da França encontrava-se em um estado de falência técnica oculta. O rei Filipe IV, conhecido como o Belo, pela sua aparência marmórea e gélida, possuía uma dívida astronômica com a Ordem do Templo, acumulada através das guerras fracassadas na Flandres e da desvalorização sistemática da moeda francesa. Para Filipe, os templários não eram mais os protetores da fé, mas o banco que detinha a hipoteca de sua coroa. O arquiteto técnico da destruição da ordem foi Guillaume de Nogaret, o guardião dos selos reais e o primeiro mestre moderno da guerra de informação. Nogaret, um jurista implacável cujos ancestrais haviam sido perseguidos pela Inquisição no sul da França, via na aniquilação dos templários uma oportunidade de concentrar o poder absoluto nas mãos do Estado francês, eliminando a autonomia papal. A logística da conspiração de Nogaret baseou-se na infiltração e no assassinato de reputação. Entre 1305 e 1307, agentes infiltrados da coroa francesa, disfarçados de noviços ou cavaleiros expulsos por má conduta, penetraram nas prefeituras templárias de toda a Europa. Eles coletaram rumores e fragmentos de ritos secretos para construir um dossiê de acusação que chocaria a mentalidade medieval. A peça fundamental foi o depoimento de Esquin de Floyran, um ex-templário preso em Toulouse, que alegava ter ouvido confissões sobre a negação de Cristo e ritos de sodomia dentro da ordem. Nogaret utilizou esses relatos, misturando-os com acusações de idolatria ao Baphomet, para criar uma narrativa de perigo nacional e heresia espiritual. O plano técnico exigia a cumplicidade do Papa Clemente V, um homem de saúde frágil e dependente da proteção militar de Filipe. O rei mudou a sede do papado para Avignon, mantendo o pontífice em um estado de cativeiro diplomático. Se você está acompanhando esta investigação documental,
sobre as engrenagens ocultas do poder medieval e busca um conteúdo de alta densidade técnica para o seu aprendizado e descanso, temos um marco estratégico a alcançar. O canal Histórias para Dormir está a apenas 400 inscritos de consolidar sua meta de monetização oficial. Sua inscrição é o suporte técnico necessário para que possamos manter este nível de pesquisa em arquivos históricos e produzir documentários de ultra-longa duração com este rigor. Inscreva-se agora e ative o sino de notificações para garantir que sua jornada pelos segredos da história continue todas as semanas. Sua presença fortalece o nosso compromisso com a verdade histórica. A verdade oculta desta fase é que Filipe e Nogaret sabiam que a única forma de capturar o tesouro templário e anular a dívida real era através de um ataque surpresa coordenado. Em setembro de 1307, cartas seladas com instruções estritas foram enviadas a cada oficial de justiça e comandante militar da França. O comando era claro e absoluto. As cartas só poderiam ser abertas no amanhecer da sexta-feira, 13 de outubro. O capítulo 7 termina com a França em um estado de silêncio burocrático, enquanto os agentes reais preparavam as algemas e as correntes, e Jacques de Molay, o grão-mestre, participava de um funeral real em Paris, ignorando que a rede de Nogaret já estava fechada sobre o templo. A era do tanque medieval estava prestes a colidir com a era do Estado absolutista, e o resultado seria um banquete de fogo e traição. Capítulo 8. A madrugada da sexta-feira, 13, e o colapso da ordem. No amanhecer de 13 de outubro de 1307, a logística do pavor foi executada com uma precisão que a Europa só voltaria a ver séculos depois. Milhares de cavaleiros, sargentos e criados templários foram despertados pelo som das portas de carvalho, sendo rompidas por machados reais. No Templo de Paris, a sede central da ordem, Jacques de Molay foi detido em seu leito antes mesmo de conseguir vestir sua túnica branca. A operação foi tão rápida e coordenada que não houve resistência armada significativa. A estrutura militar que derrotara os exércitos de Saladino foi neutralizada pela burocracia do seu próprio rei. O edital de prisão, redigido por Nogaret, declarava que os templários eram lobos com pele de cordeiro, que cuspiam na cruz e adoravam ídolos de bronze. A densidade técnica desta operação residia no confisco imediato dos ativos. Em cada cidade da França, funcionários do fisco real acompanhavam os soldados para lacrar os baús de ouro, inventariar as terras e confiscar os arquivos diplomáticos da ordem. Filipe, o Belo, instalou-se no Templo de Paris poucas horas após a prisão de Molay, agindo como se fosse o novo mestre daquela fortaleza financeira. No entanto, aqui surge o mistério documental que alimenta a lenda do tesouro perdido. Os registros contábeis capturados não correspondiam ao ouro físico esperado. Relatos de espiões da época mencionam que, na calada da noite anterior, 18 carroças pesadas partiram do templo sob a escolta de cavaleiros que não foram encontrados nas listas de prisioneiros. As prisões estenderam-se para além da França por ordem de uma bula papal, a Pastoralis Praeminentiae, forçada por Filipe. Na Inglaterra, Eduardo II hesitou em prender seus banqueiros leais, mas acabou cedendo à pressão papal. Na Espanha e em Portugal, os reis reagiram com maior ceticismo, percebendo a manobra política da França. O capítulo 8 detalha o caos institucional. A ordem foi privada de sua liderança, seus bens foram congelados e seus membros foram jogados em isolamento total. A estratégia de Nogaret foi privar os templários de assistência jurídica e espiritual, deixando-os à mercê dos interrogadores da Inquisição. O pavor rítmico das chaves nas masmorras era o prelúdio para a fase mais brutal desta odisseia, a tentativa de extrair confissões que justificassem o confisco total das riquezas do templo através da dor da carne. Capítulo 9. A anatomia da tortura e o segredo do Bafomete. O processo judicial contra os cavaleiros templários foi o primeiro grande julgamento espetáculo da história, onde a verdade foi moldada pela engenharia da tortura. Os prisioneiros foram submetidos aos interrogatórios da Inquisição Francesa, liderada por Guilherme de Paris, o confessor do rei. A técnica utilizada era o exame rigoroso.
Sinta a densidade técnica dos instrumentos. O estrapado era o método preferido, onde o cavaleiro era erguido por polias com os braços amarrados às costas, causando o deslocamento dos ombros. Outros prisioneiros tiveram as solas dos pés untadas com gordura e colocadas diante de braseiros de carvão em brasa, até que os ossos ficassem expostos. A Inquisição utilizava o pavor da carne para forçar os cavaleiros a admitirem a lista de 127 acusações fabricadas por Nogaret. A acusação mais enigmática era a adoração ao Baphomet. Sob tortura, alguns cavaleiros descreveram o ídolo como uma cabeça humana seca, outros como um crânio com 4 pernas, ou uma estátua de metal com olhos de rubi. A análise documental sugere que os inquisidores induziam estas visões através de perguntas capciosas. No entanto, historiadores modernos apontam para a possibilidade de que o Baphomet fosse, na verdade, o sudário de Turim, dobrado de forma que apenas o rosto de Cristo fosse visível, o que explicaria a referência à cabeça. Jacques de Molay, após semanas de privação e tortura psicológica, assinou uma confissão pública, admitindo ter negado a Cristo durante o seu rito de iniciação décadas antes. Esta confissão foi a certidão de óbito moral da ordem. A densidade biográfica desta fase revela o desespero de homens de guerra confrontados com uma batalha que não podiam vencer com espadas. Mais de 50 cavaleiros que tentaram retirar suas confissões, alegando que foram obtidas sob tortura, foram declarados heréticos relapsos e queimados vivos em estacas ao redor de Paris. O rei Filipe observava as execuções, percebendo que a destruição física da ordem era a única garantia de que suas dívidas nunca seriam cobradas. O capítulo 9 termina com a dissolução formal da ordem pelo Papa Clemente V em 1312, através da bula Vox in Excelso. A instituição, que fora o braço armado do Vaticano por 200 anos, foi extinta por uma canetada administrativa, enquanto Jacques de Molay permanecia em sua cela úmida, preparando o seu último ato de resistência que resultaria na maldição final e no desaparecimento definitivo do tesouro templário para as névoas do mistério. O dragão fora decapitado, mas sua herança de ouro e segredos já estava navegando para longe do alcance de Filipe, o Belo. Capítulo 10. O mistério de La Rochelle e a frota desaparecida. Enquanto os oficiais de Filipe, o Belo, ocupavam as sedes administrativas da Ordem em Paris e Lyon naquela madrugada de outubro de 1307, uma operação logística de evasão já estava em curso nas costas atlânticas da França. A Ordem do Templo não era apenas uma força terrestre, ela possuía a maior e mais avançada frota naval da Europa medieval. O porto de La Rochelle, uma fortaleza marítima sob o controle direto dos templários, tornou-se o centro de gravidade do mistério do tesouro perdido. Relatos técnicos da época, preservados em depoimentos de marinheiros e espiões reais, descrevem que 18 carroças pesadas, carregando baús reforçados com ferro e cobertos por lonas de couro, chegaram ao cais de La Rochelle na noite de 12 de outubro. Sob o comando de cavaleiros que não constavam nas listas de prisioneiros de Paris, esses baús foram carregados em galés rápidas que zarparam antes do nascer do sol, desaparecendo na névoa do Atlântico sob o pavilhão neutro. A logística dessa fuga foi um triunfo da inteligência templária sobre a burocracia estatal francesa. Onde foi parar a frota de La Rochelle? A análise documental aponta para 2 direções técnicas principais: o norte, em direção à Escócia, e o sul, em direção a Portugal. Os templários dominavam técnicas de navegação astronômica e possuíam mapas que incluíam correntes marítimas desconhecidas pelos navegadores comuns. O tesouro que eles transportavam não era composto apenas de moedas de ouro, mas de arquivos contábeis, relíquias e possivelmente os documentos que comprovavam as dívidas das casas reais europeias, papéis que, nas mãos erradas, poderiam ser usados para chantagem geopolítica. A verdade oculta de La Rochelle é que a Ordem do Templo operou o primeiro plano de continuidade de negócios da história. Eles sabiam que a estrutura física na França seria sacrificada, mas o capital financeiro e o conhecimento arcano precisavam ser preservados em terras onde o braço de Filipe IV não alcançava. O capítulo 10
encerra-se com o pavor dos oficiais do rei ao chegarem ao porto e encontrarem apenas as âncoras cortadas e o rastro das águas, percebendo que a maior parte da riqueza da ordem escapara pelos dedos da Inquisição. Capítulo 11. A conexão escocesa e o enigma de Bannockburn. A Escócia de 1307 era o refúgio ideal para uma ordem militar banida pelo Papa. O rei escocês, Robert de Bruce, estava excomungado pela Igreja de Roma devido ao assassinato de seu rival John Comyn dentro de uma catedral. Bruce não tinha nada a perder ao ignorar as ordens de prisão contra os templários enviadas pelo Papa Clemente V. A densidade histórica deste capítulo reside na fusão entre a necessidade militar escocesa e a técnica de combate templária. Em junho de 1314, apenas 3 meses após a execução de Jacques de Molay em Paris, ocorreu a Batalha de Bannockburn, onde Bruce enfrentou o exército massivo de Eduardo II da Inglaterra. Relatos de cronistas ingleses da época mencionam a aparição súbita, no auge do combate, de um destacamento de cavaleiros desconhecidos carregando estandartes que lembravam o Balsente Templário, cuja carga de cavalaria pesada desintegrou as fileiras inglesas. A análise técnica da capela de Roslin, construída pela família Sinclair no século XV, é a prova arquitetônica dessa conexão. As colunas da capela estão saturadas de símbolos que fundem a arquitetura do Templo de Salomão com a flora da América do Norte, décadas antes da viagem oficial de Cristóvão Colombo. A teoria é que os templários escoceses utilizaram o conhecimento de navegação da ordem para cruzar o Atlântico em busca de um local seguro para depositar o seu tesouro final. Sinta a textura documental das pedras de Roslin, o pilar do aprendiz e as gravuras de espigas de milho, uma planta desconhecida na Europa em 1440, sugerem que a frota desaparecida de La Rochelle encontrou nos fiordes da Escócia e nas costas do Novo Mundo o seu porto seguro. O capítulo 11 detalha como os templários se integraram às guildas de pedreiros escoceses, transformando uma ordem militar em uma sociedade secreta de mestres construtores, preservando seus ritos e segredos sob o disfarce da arquitetura. O dragão não morrera. Ele apenas trocara a armadura de ferro pelo avental de couro, aguardando que os séculos transformassem a sua herança em um novo tipo de poder invisível. Capítulo 12. A Ordem de Cristo em Portugal e os Segredos do Mar. Enquanto na França os templários eram queimados, em Portugal eles eram renomeados e protegidos por uma manobra diplomática genial do rei Diniz I. O monarca português, um estrategista que valorizava o conhecimento técnico da ordem sobre as fortificações e a agricultura, recusou-se a destruir o seu maior aliado contra os mouros. Em 1319, Diniz obteve do Papa a criação da Ordem de Cristo, que foi tecnicamente a sucessora direta dos bens e dos membros da Ordem do Templo em solo português. A sede da nova ordem foi instalada no Convento de Cristo, em Tomar, uma fortaleza templária que preservava a arquitetura circular do Santo Sepulcro. Sinta a densidade dessa transição. Os cavaleiros apenas trocaram a cruz vermelha patê pela cruz de braços retos, com uma cruz branca no centro. A verdade oculta da Ordem de Cristo é que ela se tornou o motor tecnológico da Era das Descobertas. O infante Dom Henrique, o navegador, foi o grão-mestre da Ordem de Cristo. Ele utilizou o tesouro acumulado dos templários e os mapas astronômicos trazidos do Oriente para fundar a Escola de Sagres. As caravelas portuguesas que cruzaram o Cabo das Tormentas e chegaram à Índia carregavam a cruz da Ordem de Cristo em suas velas. A ciência da cartografia e os instrumentos de navegação, como o astrolábio e o quadrante, eram a herança técnica direta das escavações realizadas sob o Templo de Salomão no século XII. Portugal tornou-se o depósito vivo da essência templária, utilizando o pavor dos oceanos para expandir os limites do mundo conhecido. O capítulo 12 encerra-se com a análise da charola de Tomar, o oratório octogonal, onde os cavaleiros assistiam à missa montados em seus cavalos. Aquele edifício é o testamento físico de uma continuidade que a França tentou apagar. Maquiavel, mais tarde, estudaria como o poder de uma organização pode sobreviver através da mudança de nome e da adaptação ao interesse do Estado. Os templários provaram que o ouro pode ser confiscado,
Mas o conhecimento técnico e a organização sistêmica são propriedades da alma de uma ordem que se recusa a morrer. O dragão estava agora navegando para o horizonte, enquanto a Europa medieval começava a dar lugar à Renascença, uma era que seria financiada e guiada pelos segredos que as 18 carroças de La Rochelle levaram para as sombras da história. Capítulo 13. O Pergaminho de Chinon e a absolvição secreta do Papa. Durante quase 700 anos, a história oficial sustentou que a Ordem do Templo fora extinta por ser culpada de heresias imperdoáveis contra a fé cristã. No entanto, em setembro de 2001, uma descoberta técnica nos arquivos secretos do Vaticano alterou permanentemente o registro biográfico da instituição. A pesquisadora italiana Barbara Frali localizou um documento que fora arquivado erroneamente sob a etiqueta de outra ordem, o Pergaminho de Chinon. A densidade documental deste pergaminho, datado de agosto de 1308, revela que o Papa Clemente V realizou um julgamento secreto e paralelo à Inquisição Francesa de Filipe, o Belo. Os registros provam que o pontífice absolveu formalmente Jacques de Molay e os outros líderes da Ordem das acusações de heresia, declarando que os atos de cuspir na cruz faziam parte de ritos de iniciação internos destinados a testar a resistência dos cavaleiros em caso de captura pelos sarracenos. A análise técnica do Pergaminho de Chinon demonstra a fragilidade política do papado em Avignon. Clemente V sabia que a ordem era inocente, mas não possuía a força militar necessária para enfrentar o exército de Filipe IV. Ele escolheu sacrificar a instituição física para preservar a estrutura administrativa da Igreja. O Vaticano publicou esses documentos apenas em 2007, reconhecendo o erro histórico e técnico do julgamento de 1312. A verdade oculta desta reabilitação tardia é que os templários nunca deixaram de ser católicos leais. Eles foram vítimas de uma operação de inteligência estatal motivada pela dívida externa da coroa francesa. A Odisseia termina não com a culpa, mas com a prova de um assassinato institucional arquitetado por juristas e inquisidores, revelando que a maior das mentiras foi a própria acusação que os levou à fogueira. Capítulo 14. Da espada ao esquadro. A transição para a maçonaria. A cessação das atividades militares dos templários na Europa não representou o fim de sua organização sistêmica. A investigação documental sobre a sobrevivência da ordem aponta para a sua infiltração e transformação dentro das guildas de pedreiros livres na Escócia e na Inglaterra. A densidade técnica desta transição reside na arquitetura. Os templários eram os maiores patronos e engenheiros das catedrais góticas. Eles dominavam a geometria sagrada e o segredo da construção de abóbadas, que permitiam a entrada massiva de luz através de vitrais. Com a dissolução da ordem, os cavaleiros sobreviventes buscaram refúgio nestas associações de construtores, que possuíam privilégios de circulação e sigilo profissional. A conexão técnica entre os templários e a maçonaria moderna manifesta-se nos ritos de grau e na simbologia das ferramentas. O avental de couro, o esquadro e o compasso tornaram-se os novos símbolos de uma ordem que deixara de lutar com o aço para lutar com a influência intelectual. No século XVII, o surgimento da maçonaria especulativa em Londres e Edimburgo absorveu formalmente a lenda templária, transformando Jacques de Molay em um mártir da liberdade de pensamento. A análise dos arquivos da Grande Loja da Escócia revela uma continuidade de nomes e linhagens que ligam os descendentes dos cavaleiros de Bannockburn aos fundadores das primeiras potências maçônicas. Os templários criaram um modelo de sociedade secreta que utilizava o segredo como uma armadura contra o poder absoluto do Estado e da Igreja, uma herança que influenciaria as revoluções democráticas séculos depois. Enquanto a estrutura desta história se consolida no tempo, permitindo que sua mente organize cada fato técnico em busca de clareza, convido você a realizar o gesto final de conexão com este canal. Se esta jornada pelos arquivos do templo trouxe a você um novo entendimento histórico e facilitou o seu descanso necessário, verifique agora se sua inscrição está confirmada no Histórias para Dormir. Faltam menos de 400 inscritos para consolidarmos nossa meta de monetização, um passo técnico que garante a produção constante de conteúdos de ultra-longa duração como este.
Deixe sua reflexão nos comentários sobre qual segredo dos Templários mais o surpreendeu. Sua participação é o que sustenta este santuário de sabedoria. O capítulo 14 detalha como a Ordem do Templo operou a transição de uma força física para uma força de influência, percebendo que a imortalidade de uma organização reside na sua capacidade de se ocultar sob novas identidades. O dragão trocou de pele, mas o seu sistema de organização e sua busca pela sabedoria antiga continuaram a pulsar nas sombras das instituições ocidentais. Capítulo 15. O legado do ouro invisível e o sistema suíço. O maior tesouro perdido dos Templários não foi encontrado em escavações arqueológicas, pois ele não era composto apenas de moedas metálicas. O verdadeiro tesouro foi o sistema financeiro que eles deixaram para trás. A análise técnica do surgimento da Suíça como o centro bancário do mundo possui ligações históricas intrigantes com o colapso da Ordem na França em 1307. No mesmo período em que os Templários fugiam da perseguição de Filipe o Belo, os cantões rurais da Suíça iniciaram sua unificação e adotaram um sistema de neutralidade armada e proteção de ativos que espelhava perfeitamente a logística bancária do templo. Os templários dominavam a técnica de manter a confidencialidade absoluta sobre as contas de seus clientes e a capacidade de emitir créditos que cruzavam fronteiras sem controle estatal. A verdade oculta do tesouro templário é que ele foi reinvestido na criação de rotas comerciais estáveis e na fundação de sistemas de seguros marítimos. Eles inventaram o conceito de banco de investimento e de letra de câmbio, permitindo que a economia europeia sobrevivesse à Idade Média. Hoje, cada transação bancária internacional e cada sistema de compensação de valores é um eco técnico do sistema criado por Hugues de Payens em Jerusalém. A Ordem provou que o controle da informação e do fluxo de capital é superior ao controle dos territórios físicos. Eles foram os primeiros globalistas, os homens que perceberam que o poder real não é visto nos campos de batalha, mas nos registros contábeis silenciosos dos cofres subterrâneos. O capítulo 15 termina com a análise de como a herança financeira templária financiou o Renascimento e as grandes navegações, garantindo que a Cruz Vermelha estivesse presente na proa de cada navio que partia para o Novo Mundo. Capítulo 16. O veredito final. Do mito à realidade sistêmica. A Odisseia dos Cavaleiros Templários encerra-se com a percepção de que a história é frequentemente escrita pelos vencedores, mas preservada pelos silêncios técnicos dos sobreviventes. A ordem que começou com 9 homens na poeira do Templo de Salomão tornou-se a arquitetura invisível da civilização moderna. Eles foram destruídos não por seus erros, mas por seu sucesso técnico em criar uma organização que superava a autoridade dos reis. O veredito da história é que os Templários foram o primeiro exemplo de uma entidade transnacional que desafiou a soberania dos estados através da economia e da diplomacia mística. Jacques de Molay morreu na fogueira em 1314, mas a sua maldição contra Filipe IV e Clemente V cumpriu-se em menos de 12 meses. Ambos morreram naquele mesmo ano, conforme profetizado. A dinastia dos Capetos, a qual pertencia Filipe, extinguiu-se em poucos anos, levando a França a décadas de caos. O Templo de Paris foi demolido, e sobre as suas fundações a história moderna foi construída. A verdade documental sobre os Templários permanece gravada nas pedras das catedrais, nos códigos dos bancos e no DNA místico da cultura ocidental. Eles nos deixaram o mapa de um mundo onde a sabedoria técnica e a disciplina férrea podem vencer o tempo. A investigação termina onde começou, no mistério do nome que o Vaticano tentou queimar, mas que a eternidade decidiu preservar em cada sombra do nosso passado. Os Cavaleiros Templários repousam agora no silêncio dos arquivos, deixando para nós a tarefa técnica de decifrar o que eles realmente viram sob o solo de Jerusalém. A investigação técnica sobre os Cavaleiros Templários chega ao seu ponto de inércia, mas o debate sobre o seu verdadeiro destino permanece como uma ferida aberta na historiografia ocidental. Eles foram os arquitetos de um sistema que ainda governa as nossas finanças e os guardiões de um conhecimento que o tempo não pôde apagar. Diante de tudo o que analisamos, desde as escavações no Templo de Salomão
até o desaparecimento da frota em La Rochelle, fica uma questão fundamental. Na sua opinião, o que representava o verdadeiro tesouro da Ordem? Seria o ouro físico que escapou da Inquisição ou o conhecimento técnico e espiritual que deu origem às sociedades secretas modernas? É um privilégio contar com a sua audiência até este momento final da narrativa. Como este canal é um santuário de descanso e aprendizado para pessoas que valorizam a profundidade da história, gostaríamos de conhecer melhor quem faz parte desta jornada conosco. De qual cidade, estado ou parte do mundo você está acompanhando este documentário hoje? Escreva nos comentários o seu local e a sua reflexão sobre o mistério dos Templários. Sua interação é o que valida o alcance deste trabalho e ajuda o algoritmo a levar este refúgio de paz a mais pessoas. Se você chegou até aqui e ainda não faz parte do nosso quadro de inscritos, este é o momento decisivo. Faltam menos de 400 inscrições para atingirmos a meta de monetização do canal, um passo técnico que garantirá a produção de novos conteúdos de ultra longa duração para o seu descanso. Inscreva-se, deixe o seu comentário e ajude-nos a preservar o silêncio da história. Tenha uma noite de repouso absoluto.